Como ter uma vida verdadeiramente feliz? Howard Hendricks disse o seguinte, e eu acrescento uns detalhes. A maioria das pessoas pensam que a verdadeira felicidade encontra-se nos dias bons e agradáveis que a vida dá, nas amizades, nos grandes descobrimentos, conhecimentos e logros, no ter muito dinheiro, fama, festas, passeios, férias, muita saúde e paz, no fazer boas obras, fazer o que gosta, pertencer a uma religião, pertencer a um partido político, ter um excelente governo, no ter sucesso na família, no casamento, nos negócios, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos e realizar todos os seus sonhos. Em realidade, todos desejamos estas coisas ou algumas delas, e não é mau desejá-las. Só que também conhecemos pessoas que já desfrutam de algumas destas coisas e mesmo assim estão tristes, inseguras, vazias e infelizes. Porquê? Porque vão na direção errada, estão no caminho errado, estão no reino errado. Se você não mudar a direção, terminará no caminho errado, no reino errado e no lugar mais terrível. O líder dos líderes e rei de reis, Jesus Cristo, disse: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Arrependei-vos, mudem a vossa maneira de pensar, porque é chegado, está nestes momentos disponível para todo aquele que quiser, o reino dos céus. Vamos agora analisar 4 sinais que nos levarão ao caminho certo, ao caminho da verdadeira felicidade, ao reino certo e ao lugar mais maravilhoso. O primeiro sinal é: a verdadeira felicidade encontra-se numa pessoa, Deus, o Rei, o dono e criador do universo, e não no fazer, ser ou ter. Deus te ama, Ele é o teu criador, ainda que não o vejas e penses que não exista. Pelo feito de observares à tua volta tanta miséria, guerras, dor, ódios, injustiças, tristezas, racismo, diferenças sociais, uns mais ricos, outros mais pobres, etc. Todas estas coisas são o resultado da desordem. Deus não tem nada a ver com essas coisas, a culpa não é dele, nem precisa que ninguém o defenda, mas sim das más decisões dos homens, pela desordem de vida e o não cumprimento das suas responsabilidades. Querem direitos, mas não querem deveres. Como alguém disse, e com razão, o que és e tens hoje é o resultado das decisões que tomastes ontem, e onde tu estás, alguém te levou aí. Talvez perguntes, se nos ama, porquê? Se nos ama, porquê? Permite que tomemos más decisões. E as crianças que sofrem e muitas morrem sem poder decidir? A resposta é simples. Deus te ama. E por isso deu-te um poder e uma liberdade que não te pode tirar enquanto estejas aqui nesta terra, que é o poder e a liberdade de decidires o que queres. Apesar de Deus saber quais são as decisões que vamos tomar antes de as termos tomado, Ele não predestinou as nossas decisões, mas sim as consequências. E por esse motivo, no que respeita às crianças que não têm o poder de decisão, são os adultos que decidem por elas. Os adultos são os responsáveis dessas consequências. Deus se interessa por tudo o que te acontece. Talvez digas, mas eu não vejo isso. E Ele te diz, porque estás no caminho errado. Deus se interessa pelos teus problemas para dar-te soluções. Quer que tenhas a paz, a saúde e a prosperidade que somente Ele te pode dar. Deus se interessa e deseja que a tua vida tenha valor, direção e propósito. Tu vales muito, não estás aqui nesta terra para nada. Fostes feito com um propósito e Deus é o único que te pode mostrar quem realmente és, de onde vens, o porquê estás aqui, o que podes fazer e para onde estás indo. Nenhum fabricante faz um produto e só depois de tê-lo feito é que vai ver para que serve o produto que ele fez. Antes de fazer o produto já sabe o propósito do mesmo. Da mesma maneira é Deus para conosco. Fez-nos com um propósito. São as nossas decisões que determinam o como encontrar esse propósito. Deus se interessa pelo teu futuro nesta vida e na vida depois da morte, porque há vida depois da morte. Por favor, não acredites no que dizem de que quando morremos tudo acabou. Essa é uma das maiores mentiras. Jesus Cristo, o Rei e Senhor, diz nas Escrituras: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Segue dizendo a Bíblia, o livro mais traduzido no mundo.
traduzido em mais de 2018 idiomas. Diz: Deus amou de tal maneira a humanidade que lhe entregou o seu Filho único para que todo aquele que acreditar no Filho de Deus não se perca, mas tenha a vida eterna. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Segue dizendo Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas, lamentavelmente, segundo sinal, os constantes erros do homem o têm separado de Deus. Os constantes erros do homem o têm separado de Deus. De acordo com a Bíblia, o manual do fabricante, os constantes erros têm um nome: pecado. O que significa a palavra pecado? Pecado significa todo pensamento, palavra e ação que viola o que é correto aos olhos de Deus e que traz maus resultados para a vida do homem. É todo pensamento, palavra e ação que nos magoa, entristece e arruína. E não há ninguém neste mundo que não tenha tido maus pensamentos, tenha dito más palavras e tenha feito alguma coisa errada. A Bíblia diz: porquanto todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. Consciente ou inconscientemente somos rebeldes para com Deus. A Bíblia segue dizendo: todos nós vagueamos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho. São as vossas faltas que cavam um abismo entre vós e o vosso Deus. Como vês, devido a que o pecado nos separa de Deus, não podemos desfrutar da verdadeira felicidade que Ele quer que tenhamos. O pecado não é a principal razão pela qual o mundo não pode desfrutar da verdadeira felicidade. É a única razão pela qual o mundo não pode desfrutar da verdadeira felicidade. Mas há boas notícias, há boas notícias. Vem o terceiro sinal: Deus ama-te muito. Ele deu a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, seu Filho, para eliminar o teu pecado. Deus já sabia que falharíamos, por isso enviou a Jesus como solução. A Bíblia segue dizendo: mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois ainda quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Segue dizendo: também Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele que era justo morreu pelos maus para nos conduzir a Deus. Obrigado, Jesus. Não importa o tamanho ou o número dos teus pecados ou dos meus pecados, Jesus Cristo perdoa. Deus está satisfeito com o que Jesus Cristo fez. Agora Ele tem toda a autoridade para perdoar-te e oferecer-te a verdadeira felicidade com Ele. Jesus Cristo derribou a barreira do pecado por meio da sua morte. É importante recordar que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso quer dizer que Ele vive hoje. Prometeu voltar e não falta muito. Mas ainda assim, necessitamos do quarto sinal, sinal número 4. Para encontrar a verdadeira felicidade deves arrepender-te, confiando que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, perdoa os teus pecados. Ora, agora, por que devemos arrepender-nos? Vamos ver o que a Bíblia diz. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por esse motivo é necessário que haja arrependimento. O Rei dos Reis, Jesus Cristo, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O apóstolo Pedro, na Bíblia, diz o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que significa arrepender-se? Significa mudar de atitude mental, começar a pensar de forma diferente e começar a viver uma vida de obediência a Deus segundo o que Ele nos ordena na Bíblia. É deixar de fazer o que é mau e fazer o que é bom. Começar a ver o lado bom da vida em todas as circunstâncias. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Confesse-os a Ele. Deus lhe perdoará. Mas, por favor, abandone as suas falhas. Aqui começa o verdadeiro arrependimento, quando confessamos os nossos pecados a Deus e nos apartamos deles. Não é fácil, mas Ele prometeu estar conosco para nos ajudar e assim tornar o difícil fácil. Além disso, Deus ordena que te batizes. O que significa batizar-se? Significa um compromisso entre você e Deus. Ele promete-te vida eterna depois da morte e tu prometes
a Deus, uma vida de obediência, ok? E se vamos falar em vez de tu, você, então indica que ele promete-lhe uma vida depois da morte, certo? A vida eterna, e você promete-lhe uma vida de obediência. Caro amigo ou amiga, este é um assunto muito delicado e só você pode decidir. Ninguém o pode fazer por você. A salvação que Deus oferece é individual. Cada ser humano dará contas de si próprio. Isso quer dizer que é você que tem que decidir, ninguém o pode fazer por você. Você escolhe ter uma vida verdadeiramente feliz ou uma vida infeliz e sem propósitos. Ter a salvação ou a condenação. Ter um lugar no reino de Deus ou no tormento eterno. Recordo-lhe que nenhuma de todas as suas boas obras, todo o dinheiro que você tem, todo o conhecimento que você tem, religião, amigos, família, filosofias, nem todos os santos e santas do mundo o poderão ajudar no dia do juízo final. Ainda quero acrescentar, nem todos os troféus que você ganhou na vida, nem todos os títulos que você tem pegado na parede, nada vale diante de Deus naquele dia do juízo final, pois a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e na sua palavra que se encontra na Bíblia e não em nada destas coisas. Nota, Deus nunca se interessou por religiões, ok? Deus nunca se interessou por religiões. Há um só mediador e salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, é o que está na Bíblia. E a sua segunda vinda está próxima e todo olho o verá. Amigo, amiga, esta é a verdadeira realidade, não há outra. Quer você acredite, quer não acredite. Que você acredite ou não, isso não anula a existência de Deus nem a sua palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Porque Deus existe, quer você acredite, quer não. Mas se você decidiu ter uma vida feliz com Deus, faça estas duas coisas. Em primeiro lugar, fale com o Rei dos Reis. Fale com o Rei dos Reis e diga-lhe: Senhor Jesus Cristo, perdoa-me todos os meus pecados. Eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Entra na minha vida. Venha a nós, ou venha a mim o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Entrego-me a ti por completo para fazer o que tu me mandes. Em teu nome, amém. Em segundo lugar, busque uma igreja ou grupo que ensina a Bíblia para lhe batizarem ou a uma pessoa que entende o significado do batismo. Por favor, uma igreja, grupo ou pessoa que ensina a Bíblia, a Constituição do Reino dos Céus, o manual do fabricante, o manual da vida e não o manual do religioso. Nem o manual da religião, porque a Bíblia não é nada disso. Busque uma igreja que seja exemplo em amor. Se não conseguir ninguém e quer seguir a Jesus, visite-nos no YouTube, na internet. Você vai ao YouTube e onde diz lá pesquisar, você vai colocar a palavra Lider Adir. Lider Adir está aqui escrito, você pode copiar e buscar essa palavra Lider Adir, L-I-D-E-R-E-A-D-Y-R, Lider Adir. Foi um prazer enorme, um privilégio, uma honra poder vos transmitir esta mensagem importantíssima. Para mim é a mensagem mais importante que existe sobre a face da terra, porque é a mensagem que nos garante a vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus no inferno. Lamentavelmente é duro dizer isto, mas o inferno existe. E diariamente estão entrando milhões de pessoas no inferno porque não acreditam no que Jesus Cristo fez. Aqui vos entrego esta mensagem. Aceitem a prenda que Deus vos dá. Não esperem mais. Que Deus vos abençoe. Daqui fala-vos o pastor e amigo Carlos Freitas.